Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós, da Psicanálise Integral, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, nós trazemos a vocês todas as semanas um programa de conscientização das causas e dos possíveis tratamentos da destruição que assola nosso planeta e a nossa humanidade. Então, vamos conhecer melhor como funciona a mente do ser humano, como funciona o nosso interior, para que nós possamos construir finalmente uma sociedade livre e, inclusive, pararmos de atacar tanto a natureza com a qual nós somos presenteados pelo nosso Criador. Estamos aqui falando de Criador, sermos presenteados, na natureza. Como que isso é um assunto assim de ecologia, assunto de espiritualidade, assuntos de sociedade, como tudo isso se une ou pode ser unido à psicanálise? Então, Norberto Kepp, criador da trilogia analítica, ele conseguiu ver essa unidade que existe entre todas as coisas e unificou o campo da ciência com a filosofia e a teologia mesmo. Então, aqui estamos todas as semanas para darmos um pouco desses conceitos a vocês. Não só para que vocês se beneficiem deles, que vocês possam aplicar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas também que vocês possam transmitir esses conceitos para a sua comunidade, para os seus amigos, e assim nós irmos, pouco a pouco, através da conscientização, conseguindo curar o nosso planeta que está muito doente. Olá, Dr. Kepp. Então, eu gostaria de agora mostrar uma relação muito grande que existe, vamos dizer, no campo da física, porque eu fiz um livro chamado Nova Física da Metafísica Desinvertida. Vejo esse livro aqui e eu tentei fazer uma nova física baseada no Nikola Tesla. A gente pode considerar o maior físico que a humanidade teve. E, no entanto, esse físico foi encoberto. Ele se chama Nikola Tesla, ele é húngaro, ele trabalhou em Viena, fez lá o curso de física, depois ele foi para os Estados Unidos, lá trabalhou com o famoso Edison, aquele que inventou a lâmpada. E esse físico é que praticamente criou a hidroelétrica lá no Niágara, como falam em português, e ele montou a hidroelétrica diretamente da cabeça dele, quer dizer, relé, tudo que tem lá, o dínamo, os fios, tudo ele fez de antemão e chegou lá e montou na cachoeira e funcionou perfeitamente e funciona até hoje. Então foi praticamente a primeira hidrelétrica que o mundo teve. Pois é, esse indivíduo, ele tem uma ideia contrária ao que a maior parte dos físicos tem. A mc ao quadrado, como o Einstein falou, evidentemente ele contrariou isso, dizendo que a matéria vem da energia, compreende? Então, que o que existe é energia que, inclusive, pode ser transformada em matéria. É como a questão do ser humano, Ele não é corpo e alma. Ele é uma coisa só, é um ser. E esse ser é espiritual e é material. Então, é um ser que tem uma só energia que se manifesta de dois modos diferentes. Então, esse Nikola Tesla, ele quis mostrar para a humanidade que a energética que havia no espaço, que a energética, vamos dizer, invisível, é a que determinava tudo que existia. Então, quando se fala na física antiga, do vácuo, que entre, vamos dizer, a Terra e o Sol, ou então a Terra e os outros planetas e as estrelas, só tem vácuo, não tem nada, é um grande engano. O que existe de mais poderoso
é justamente essa energia que é invisível, essa energia que, como a gente sabe, essa energia que dá para nós a palavra, o pensamento, que dá a emoção, que dá a estética. Então, essa energia que nós não vemos, nós não temos nos sentidos, é que determina tudo. Então, entre, vamos dizer, a Terra e a Lua, ou então a Terra e Vênus, ou então a Terra e o Sol, existe muito mais energia, muito mais força, muito mais vigor do que dentro da própria Terra, que já é uma energia condensada de força muito baixa. Então, eu queria dizer isso para comparar, né, com a questão do ser humano, com a questão interna, que a parte interna do ser humano, que ninguém olha, que ninguém quer saber dos pensamentos e das emoções, essa parte interna é que determina a sanidade dele ou a doença. Então, eu gostaria de pôr aí um cartaz para ilustrar essa questão. Aí, aceitar que é vítima de si próprio é o maior bem que uma pessoa faz. Aceitar que é vítima de si próprio, que a pessoa não é bem vítima dos outros, que ela se torna doente por causa das ideias e dos pensamentos que ela tem. Então, eu gostaria aqui de fazer um diálogo com César Soares, que é também de origem húngara, quer dizer, como Nikola Tesla, e que compartilha conosco essa nova física da metafísica desinvertida e que é capaz de explicar toda uma série de fenômenos, não só na teoria da relatividade do Einstein, mas na teoria quântica também, dos outros autores, e ele poderia ilustrar, inclusive mostrando uma questão entre as ideias matemáticas e da física, né? César, o que o senhor teria a dizer? Eu acho muito importante, Dr. Kepp, a aplicação do trabalho do senhor no campo das ciências físicas e matemáticas. Porque todo mundo sabe, quando a gente estuda, que a própria filosofia ela teve muito ligada à matemática no início, por exemplo, na Grécia Antiga, com Platão principalmente. Só que naquela época a matemática era mais ligada assim à natureza, tanto é que os gregos tentavam extrair relações matemáticas do que eles observavam, da natureza. E com o passar do tempo, isso o senhor explica muito bem, por exemplo, nesse livro aqui, ó, o Sociopatologia, que o senhor faz uma crítica também à matemática, ao pensamento a priorista matemático, né? Que o senhor coloca que a matemática, com o tempo, ele foi sendo substituída muito mais pela fantasia humana. Então, ela foi deixando de representar mais a realidade natural e foi passando mais a representar ideias que o ser humano tinha. Só que se o ser humano não observa a patologia dele, como o senhor acabou de falar, ele vai acabar colocando nessa ciência da matemática muito do delírio dele, muito da fantasia. E isso ele transporta para o mundo real, quando ele tenta analisar a natureza através dessa matemática delirante. Hoje a gente não se fala mais numa matemática natural, mas numa matemática complexa, super difícil de entender. Quando isso foi aplicado à física, o que aconteceu? A física foi passando muito mais para esse campo abstrato e acreditar muito mais nos cálculos. Esses cálculos levaram a gente à existência de buracos negros, estrelas que se colapsam, estrelas que se chocam com outras. Quer dizer, deu uma ideia completamente assim caótica do universo. E a gente aos poucos foi abandonando a ideia de determinismo, a ideia de harmonia que existia no universo. Inclusive a ideia de um criador, um ser criador por trás de tudo isso. Eles estavam dizendo que o telescópio Hubble, aquele telescópio famoso que a NASA enviou para o espaço, detectou que existem muito menos estrelas no universo do que os cálculos matemáticos mostravam. Então o que acontece? O cientista-chefe da pesquisa chegou a sugerir à NASA para tentar dar uma olhada no telescópio porque devia ter alguma coisa errada no telescópio. Então, eu estou citando esse exemplo para os senhores notarem que quando o ser humano usa muito mais o delírio dele para analisar o que ele observa, ele chega a absurdos de não acreditar naquilo que os próprios olhos veem. Se o telescópio está mostrando aquilo, porque não está de acordo com o cálculo matemático, então o telescópio deve estar errado. Não é que a teoria está errada, mas o telescópio está errado. Então, quer dizer, a gente chega assim, a uma série de absurdos
Entende? Agora, como o Dr. Kepp estava falando, essa questão do Nikola Tesla, o Tesla via que, contrariamente a esse caos que existe no universo, existe uma energia que permeia o universo inteiro. Essa energia, ela contém em si a harmonia. E essa energia é que impede os planetas de se chocarem, a da Lua cair na Terra, quer dizer, permite inclusive essas viagens espaciais. Então, por exemplo, por que nós temos uma miopia muito matemática? Uma miopia matemática nos impede, inclusive, de desenvolver equipamentos, aparelhos que poderiam cruzar os universos utilizando essa energia que existe no cosmos. Nós não precisamos de combustível para viajar. O combustível já está aí no universo. A gente não precisa de um foguete que carregue toneladas de nitrogênio líquido para fazer. A gente está montado em cima de uma bomba para ir na Lua. Isso é um absurdo. Já estava na época da gente utilizar a energia do universo. E sabe, César, quando o senhor está falando a respeito disso, que essa energia, ela harmoniza tudo, ela tem a força harmonizadora, né? Sim, senhor. Então ela impede que os astros se choquem, ela impede o caos, ela harmoniza, ela ordena. E o senhor sabe que é isso que a gente verifica acontecer no microcosmos, dentro das nossas células, dentro do nosso organismo. É o mesmo processo. A energia é a mesma, né, doutora Cláudia? Então, essa energia que é trazida através da consciência, que é o que caracteriza o ser humano, mais do que qualquer outro ser, o único ser que pode ser caracterizado por ser dotado dessa consciência, né? Então, mesmo os mais desenvolvidos animais, eles não têm consciência. E a consciência é o maior provedor dessa energia essencial no nosso organismo. E, então, o senhor estava dizendo, puxa, mas a ciência é míope. Eles não consideram uma realidade que está diante dos olhos porque não está de acordo com as teorias míopes dos cientistas. Então, eu poderia dizer o mesmo a respeito das chamadas curas, chamadas espirituais, ou mesmo as curas obtidas cientificamente através da psicanálise integral, que já contamos centenas, milhares de casos, e que os cientistas, vendo isso, olham e dizem, isso não é campo da ciência, isso é impossível, porque justamente é algo mais científico possível que existe. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Vivemos ainda no paraíso terrestre, mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, eu gostaria agora de, conforme o César Soares falou, né? Conforme os senhores sabem, ele também é de origem húngara, como Nikola Tesla, que praticamente foi o maior físico que a humanidade teve, porque na prática ele realizou um trabalho incrível. E a ideia dele é justamente sobre a energia escalar. A energia escalar, o que é, né? Essa energia invisível que permeia tudo, que está em todo lugar. Então, se os senhores notarem, os senhores poderão ver o seguinte, que justamente essa parte invisível no ser humano, que está em todo lugar, no pensamento, nas emoções,
justamente essa parte humana que comanda tudo, que inclusive determina a saúde ou a doença do corpo, que determina a sociedade, a saúde ou doença social, essa parte interna que o ser humano tem e que é invisível, e é chamada de alma, é a menos cuidada. E justamente essa parte é a 90% ou mais ainda, talvez 99% do ser humano. Essa questão, por exemplo, da telepatia, né? Então, muitas pessoas dizem, por que os filhos não obedecem o que eu falo? Por que eles não seguem o que eu digo? Então, é como o ditado fala, né? Falar é prata, mas o exemplo, quando mostra o que fazer, que é de ouro. Então eu gostaria de mostrar através de um cartaz as causas, então, da doença e a verdadeira realidade, o que seria. Então veja, o que é a verdadeira realidade? Veja lá, em primeiro lugar, ter plena saúde. Então se os senhores pensarem, mas como? E a doença não é praticamente a doença do ser humano, o mal do ser humano? Então eu digo o seguinte, se o ser humano começou a ter doença, é porque ele inverteu, né? Ele saiu então do elemento psicológico, do elemento invisível mais alto, da maior capacidade que ele tem, e vendo mais o elemento material. Então veja, em segundo lugar, o que é a verdadeira realidade? Seria não morrer jamais. Então, se eu digo isso, não morrer jamais, vou dizer, mas como? Isso é o destino da humanidade. Então, mas é o destino da humanidade patológica, que quando a humanidade foi criada, só os animais deveriam morrer, as plantas e provavelmente o mundo acabaria um dia, é claro. E não é como Lavoisier falou, né? Nada se cria, tudo se transforma. Quer dizer, ele deu a ideia de que um elemento passaria para outro elemento. Não é assim. Tudo acaba. Então, a lei da entropia, que é a principal da física, e que fala que tudo caminha para o fim. Mas o ser humano não tinha essa condenação. Ele nunca acabaria. Mas desde que ele deixou o elemento invisível, o elemento superior pelo inferior, quer dizer, dando mais valor aos elementos materiais e vivendo em torno dele, então ele abaixou a energia vital, então agora ele perece. Então veja, em terceiro lugar, viver em uma sociedade perfeita. Então eu posso dizer que a sociedade, se não fosse elaborada pelo ser humano doente como é atualmente, ela seria perfeita. Agora, se o ser humano ele está invertido, ele fez uma sociedade invertida. E o que é a sociedade invertida? É a sociedade que dá mais valor, por exemplo, ao dinheiro, que dá mais valor aos prazeres sensoriais e que dá mais valor à alimentação. Então, o que quer dizer uma sociedade assim? É uma sociedade que coloca tudo nos sentidos, a tal ponto que a ciência atualmente segue Aristóteles. E Aristóteles fala que todo conhecimento vem pelos sentidos, que nada chega à vida psíquica se não for pelos sentidos. Esse é um total erro do Aristóteles, é um total erro que existe atualmente na física, um erro que existe na psicopatologia, um erro que existe em todos os campos de conhecimento, porque não é do menor que vem ao maior. Por exemplo, não é de uma mosca que vem um elefante, né? Não é, por exemplo, de um elemento sensorial, não é de uma ideia, como o Charles Darwin falou, que o ser humano vai evoluir do macaco, evoluiu da ameba. Isso é mentira, isso não é verdade, cientificamente. Agora, o maior pode decair pela lei da entropia. Então, o maior pode se tornar monstruoso e pode se tornar menor, defeituoso. Mas não
ou defeituoso ser um dia perfeito. É do perfeito que cai na monstruosidade. Veja um outro elemento aqui do cartaz. O ser humano bondoso, né? Os senhores sabem, né, que o ser humano ele tem a ideia de que a vida é uma luta, né? Tem um ditado famoso, time is money. Quer dizer, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro é uma total inversão. Então, o ser humano atualmente, ele tem que viver em função do ganho, praticamente do dinheiro. E isso é um sacrifício enorme, porque, inclusive, ele precisa do dinheiro para não morrer de fome, precisa do dinheiro para não andar nu nas ruas, precisa do dinheiro para ter uma casa para morar, precisa ter o dinheiro para qualquer coisa. Então, a vida dele não é em função do bem maior, não é em função de uma realização mais alta. A vida do ser humano é em função do dinheiro que ele tem que ganhar. Então, uma vida que era toda aberta para o bem, para a ciência, para o desenvolvimento, essa vida que era assim, ficou assim, fechada no dinheiro. Então, não é que o dinheiro, quer dizer, o dinheiro não seja necessário, é necessário na sociedade que nós estamos. Mas o grande mal é que tudo é fechado pelo dinheiro. Daí a mediocrização social. O indivíduo que vive para ganhar dinheiro, principalmente aquele que quer ser milionário, é um doente assim muito grave. E quanto mais ele quer dinheiro, mais doente mental ele se torna. Aquele famoso Howard Hughes, aquele que criou o avião de 8 motores, um avião de madeira, esse Howard Hughes, ele era tão assim ávido, né, pela fama, pela glória, pelo dinheiro, que ele praticamente passou o fim da vida encerrado no apartamento com 3 tipos de ar-condicionado para evitar a invasão de qualquer bactéria. Ele acha que todo mal vinha das bactérias. Então ele não cortava mais o cabelo, ele não fazia mais a barba. E ele vivia totalmente isolado do mundo, com uma doença total, uma esquizotimia, né? Esquizofrenia. Então, por causa desse espírito. Então, é bom as pessoas que nos ouvem nesses programas saber que a questão da doença mental, ou qualquer tipo de doença, não vem por bactérias, por vírus. Vem através do quê? Vem através de uma atitude errônea que ele não conhece. Ele pode ter uma atitude errônea, mas se ele conhece, ele controla o mal que ele pode sofrer com isso. Depois veja em seguida no cartaz que o belo devia dominar o mundo, né? Então, os senhores notem que o belo é aquilo que causa mais inveja para a humanidade. Então, o belo foi sempre desprezado. Se os senhores estudarem até metafísica, os senhores notarão que o estudo sobre o belo é de 2 páginas só. O estudo sobre a verdade é 80 páginas. O estudo sobre a mesma coisa. Então, e se vocês verificarem, poderão notar também que toda promoção de um carro, põe uma mulher bonita para promover o carro, põe uma paisagem bonita para promover um carro, ou então qualquer objeto que queiram vender. Então, o belo é como diz, vende, né? Essas modelos, né? Elas ganham milhões aí para venderem roupas, para venderem grifes. Por quê? Porque o belo é que atrai o ser humano. Em seguida, veja outro elemento no esquema. A justiça devia dirigir a sociedade. Os senhores sabem, né? Se o indivíduo é obrigado a trabalhar para não morrer de fome, é uma injustiça. O alimento devia ser dado gratuitamente. Tanto o alimento como a casa, o teto, né, e a própria roupa devia ser gratuita. Agora, se o indivíduo quisesse mais do que isso, aí ele teria que se esforçar para ter. Mas os elementos básicos estão aí para todos. E não, o ser humano pega o alimento e vende. Pega tudo que a natureza dá para explorar o próximo, para achacar o próximo, para atacar o próximo.
o ladrão, o sequestrador, o assassino, ele não está roubando porque ele precisa do dinheiro. Às vezes ele tem mais dinheiro, como o Al Capone, por exemplo, mas ele toma essa atitude para agredir. Pois em seguida, no esquema, veja lá, a natureza preservada devia ser a realidade. No entanto, nós sabemos que se continuar essa devastação, a floresta amazônica vai acabar, né? Em menos de meio século. Então, por que vai acabar? Não é porque o mundo precise de tanta madeira. O número de revistas e jornais, tudo que gasta papel é absurdo. O ser humano não lê nem 1% das revistas. Pois vejam, outro elemento aí importante, a concórdia entre as nações, né? Que uma nação não devia atacar a outra, é claro, né? Nenhum povo é inimigo do outro. O que acontece é que o poder de uma nação ataca o poder de outra porque quer achacar, quer agredir outra nação. Depois veja o último elemento aí, qual é? O poderoso bom, né? Essa questão do poderoso bom, eu pus aí porque o indivíduo que não tem consciência do que ele é, ele quando for poderoso, ele vai revelar toda a patologia que tem. Agora, eu gostaria que os senhores gravassem essa mensagem que eu coloquei aqui nessa última folha. Veja aí o que está escrito. Todo conhecimento é oriundo da revelação. Quer dizer, qualquer conhecimento que a pessoa tem vem da intuição e essa intuição grava diretamente, né, do elemento psicológico que é ligado ao que o Tesla chamou de energia escalar. Quer dizer, o conhecimento vem de Deus para o homem. Queria convidar os nossos telespectadores para nos encontrarem a semana que vem aqui, porque aí vocês vão poder ter continuidade dessa explicação. Até lá.